Vamos falar agora de uma preocupação. Um ano após a tragédia que devastou o Rio Grande do Sul, a Defesa Civil alerta para os riscos de novos temporais na região, com fortes chuvas e ventos de mais de 100 km por hora. O repórter Felipe Vicari, da Jovem Pan Serra Gaúcha, traz mais informações, chega no Morning Show. Bom dia, Felipe. Explica pra gente a situação de momento aí, como é que tá o tempo e como é que tá a previsão do tempo. Bem-vindo. Perfeito, Nelsinho, muito bom dia a você, a todos que nos acompanham aqui pelo Morning Show. Exatamente, viu, Nelsinho? O Rio Grande do Sul enfrenta hoje, sexta-feira, até o meio-dia, uma das mais intensas tempestades dos últimos meses, com alerta, inclusive, vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, para regiões, especialmente as regiões das Missões, região oeste, centro e também nos vales. A Defesa Civil Estadual reforça o aviso sobre condições severas, incluindo chuva forte e persistente, com acumulados acima de 100 milímetros de chuva nas últimas horas. Rajadas de vento intensa também e descargas elétricas frequentes, além do alto risco para granizo e alagamentos repentinos, com possibilidade de deslizamentos em áreas de encosta. A situação está crítica, especialmente na cidade de Alegrete e também Faxinal do Soturno. Em Alegrete, as aulas foram suspensas para 1.300 alunos de 8 escolas rurais. Também há registro de estradas bloqueadas devido a estes riachos, as pequenas sangas que acabaram transbordando e também por conta de desmoronamentos. Na cidade de Faxinal do Soturno, uma ponte montada pelo Exército foi levada pela enxurrada. Há bloqueios total também no quilômetro 32 da IRS 348. O acumulado de chuva na cidade registrou 162 milímetros de chuva nas últimas horas. Já na capital Porto Alegre, foram registrados queda de árvores e também de postes, além de alagamentos em algumas vias e falta de energia em vários bairros da capital. Também há a suspensão de aulas em municípios como Ulha Negra, São Lourenço do Sul, Cristal, Camaquã, Vila Nova do Sul e também Chuvisca. O aviso do INMET abrange ainda áreas como Rosário do Sul e também a cidade de São Borja, onde há risco de enxurradas e também deslizamentos de terra, considerado então de alto risco para amanhã desta sexta-feira. Lembrando, né, que este alerta vermelho ele é válido até o meio-dia desta sexta-feira, e a população gaúcha que puder não sair de casa e evitar frequentar vias onde há risco de deslizamento, essas são algumas das dicas aí das forças de segurança para evitar problemas maiores e também risco de vida nesta sexta-feira, viu, Nelsinho? Ô Felipe, eu quero falar com você agora não sobre a questão do tempo, do que tem acontecido, do que pode acontecer. Eu quero falar com você sobre como é que está a cabeça das pessoas aí, das pessoas que já estão há tão pouco tempo se recuperando, né, daquela tragédia de um ano atrás, e qualquer chuva que cai, imagino que seja motivo de ansiedade, de temor. Explica pra gente aí como é que você tem sentido a população, você mesmo, enfim, é um medo muito grande, né? Exatamente, né? Lembrando, né, Nelson, que as primeiras enxurradas, elas aconteceram ainda em outubro, setembro de 2023, antes mesmo, né, do mês de maio de 2024, onde sim, né, foi uma abrangência ainda maior. Então tem pessoas que moram nas áreas ribeirinhas dos principais rios que cortam as regiões dos vales e também na capital, que tem um problema gigantesco. Inclusive há orientação de algumas pessoas que moram nessas áreas de maior risco até de se evadir dos próprios locais se caso passar, né, a cota de inundação dos rios das proximidades. De fato, né, é um problema psicológico gigantesco, e não só psicológico, também financeiro dessas famílias que vivem em áreas de risco e acabam perdendo tudo, né, os seus materiais, as suas questões assim familiares também, né, a casa das próprias pessoas, e é um ano após o outro, né, essa questão de recuperação. Então fica muito difícil, né, além da questão psicológica que é trabalhada fortemente também com profissionais da saúde mental, mas também essa questão financeira, onde as pessoas acabam se buscando aí, né, se restabelecer ano após ano, e a gente acaba verificando também esses problemas que acontecem, né, diretamente, acontecem frequentemente aqui no Rio Grande do Sul. Felizmente é uma situação bem delicada, saúde mental e também a questão financeira das famílias, especialmente as de alto risco para inundações. Ô Felipe, obrigado, viu? A gente deseja muito aí que nada de mal aconteça, que seja de fato só uma pequena chuva e que não venha novos temporais como aqueles trágicos do ano passado. A gente segue acompanhando. Qualquer novidade você traz pra gente aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, Felipe, da Jovem Pan Serra Gaúcha.
o nosso Felipe Vicari. Por aqui eu quero falar com o David de Tarso, que foi lá no ano passado, cobriu de perto, pé na lama, também acompanhando o que foi aquela tragédia, a maior tragédia climática da história do Brasil no Rio Grande do Sul no ano passado, David, e você acompanhou ali o sofrimento das pessoas, né, de perto. Você sentiu, inclusive, ali as dificuldades que uma tragédia climática como essa pode gerar. Então, gera mesmo muita tensão, muito temor, muita ansiedade, qualquer notícia como essa, né? Não, sem dúvida, Nelson. Eu, ao longo de quase 2 décadas aí de carreira, foi a cobertura mais difícil que eu fiz, assim, em termos emocionais mesmo, sabe? Porque você vê a pessoa que perdeu tudo, como a gente viu no ano passado, até a gente está exibindo uma série de reportagens com a Beatriz Manfredini, onde mostra, né, a recuperação daquelas cidades, onde as casas ficaram completamente alagadas até o telhado, e agora essa nova previsão de chuva. Até a Defesa Civil, eu estava olhando aqui no grupo, porque eu mantenho contato também com as autoridades de lá, estão preocupadas, em breve já deve divulgar um balanço sobre os estragos causados pela chuva, mas os registros, ainda não há registros de pessoas atingidas ou até mesmo de mortes. A gente torce para que essas previsões não se confirmem, as experiências também que a gente teve no passado, né, em relação a toda essa tragédia, porque lá o Rio Grande do Sul é cercado por rios e há essas trombas d'água que são muito preocupantes, para que não se confirmem essas previsões, porque realmente o estado ainda está se recuperando e a gente torce para que então nada aconteça. Pois é, e aí, mano, é um momento de muita atenção para todos, né? Atenção para a Defesa Civil de estar alerta, usando de tecnologia, de todos os mecanismos que tem para prever qualquer resultado negativo, qualquer tipo de evento climático. Atenção para as pessoas que moram nessas regiões, para seguirem as orientações, para se manterem informadas, para obedecerem qualquer ordem de evacuação. E atenção para o governo também, né? Porque qual que é a discussão, mano? Tá bom, vai chegar uma chuva, vai levar minha casa e eu vou para onde? Tem que ter um plano, né, ô Mano Ferreira? Exatamente, o plano de contingência, emergências e desastres, né? A gente viu que o governo do Rio Grande do Sul tomou algumas medidas para tentar melhorar a sua capacidade de resposta para situações emergenciais como essa. Mas o próprio governador Eduardo Leite, em entrevista ao Direto ao Ponto aqui na Jovem Pan, falou sobre como diversos estudos de adaptação das cidades ainda estão sendo elaborados. Então, a própria comunidade científica ainda não tem respostas concretas para resolver todos esses problemas, porque você sabe que existem alguns lugares no Rio Grande do Sul em que é necessário fazer o estudo hidrológico, ou seja, de como a água se comporta no momento em que ela transborda no rio, para que você possa fazer com que a cidade se adapte e seja reconstruída de um modo a ter resiliência climática, né? Ou seja, a capacidade de resistir em situações extremas de um modo a preservar vidas e propriedades com o menor prejuízo possível. Ou seja, o Rio Grande do Sul passou por uma enorme tragédia no ano passado, ainda não se recuperou plenamente e a necessidade de adaptação sequer ainda está sendo totalmente implementada. Tem muita coisa que ainda está em estudo pelos comitês científicos. Então é muito preocupante a situação. Cuba. Seguiremos acompanhando. Vai lá, rapidinho, Jess. Não, é porque eu acho que esse ponto, no final das contas, o temor, o trauma, a dor, eles ainda estão muito presentes. Mas existem algumas cobranças em relação às autoridades. Porque da última vez, existiram muitos erros em relação a prevenir que a situação se agravasse. A própria lógica ali dos motores que fazem escoamento, a lógica da cidade de investir nesse cuidado. Mas a grande realidade no final do dia a prevenção fez a diferença. Não é possível que depois de um ano a prevenção não foi uma pauta de contato durante todo esse tempo. Porque no final das contas, isso salva vidas. Então as autoridades, elas não podem ficar esperando o problema acontecer. Elas têm que agir antes. É que prevenção não dá voto, Jess Peixoto. Seguiremos acompanhando essas novidades, torcendo para que nada de mal aconteça lá no Rio Grande do Sul, que não haja nenhum tipo de nada parecido com aquilo que foi no ano passado. As famílias ainda estão se recuperando psicologicamente, financeiramente, estruturalmente. Enfim, muitas famílias ainda sofrem as angústias do que foi aquela tragédia climática. Agora a gente